Bem-vindo ao Mais CQ Investimento com Cláudio Queiroz. Fundos imobiliários despencando. Quais são os melhores FOFs que estão em queda que você pode estar olhando? Culpa de quem? Por que está caindo? Fica aqui que eu vou te mostrar. Vem! Bom, antes de tudo, FOFs, né? Fundos de fundos imobiliários. Você tem algum na carteira? Você tem algum queridinho? Diz aí, sim ou não? Quem é o culpado? Vamos colocar o dedo na ferida aí. Por que isso está caindo? Muito bem, vou explicar aqui para vocês. Tem dois na tela, pumba. Inflação, taxa Selic. Com todo esse problema que todo mundo já está sabendo, a inflação está disparando. Segundo o Banco Central, a inflação dos últimos 12 meses já está em 10,67%. Para poder segurar a inflação, venho falando, lógico, que o remédio mais fácil, que é taxa Selic. Sobe, 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 pressiona esse cara para poder descer. Taxa Selic, ela está em 7,75%, um possível aumento agora de mais 1,5%, 1,7%, algo deste gênero, porque a inflação ainda está correndo solta. Então, deve para poder segurar. Com a inflação subindo, vem um conforto. Qual é o conforto e segurança que acontece? As pessoas saem da renda variável, vai para a renda fixa. Com isso, sai vendendo a qualquer preço, derrubando o valor da cota e o valor das ações, e aí prejudicando esse setor. É isso, na realidade, que está acontecendo. Se nós olharmos aqui um relatório Focus do mercado, eu ainda prefiro olhar como é que está a movimentação do mercado, mas vamos olhar para você ter um cheiro. Eu sempre mostro para vocês aprenderem aqui onde vocês têm que olhar. Relatório Focus do mercado para 2021, ele vai fechar teoricamente um IPCA de 9,77, quase na casa de 10 dígitos. Você vê que nos últimos 12 meses ele está 10,67, então é 9,77 de IPCA. O PIB está tendo uma retração no mercado, há 4 semanas era 5,01, há uma semana atrás era 4,93, agora está 4,88, isso significa que a economia está achatando. E nós temos uma Selic aí que está em 9,95 já previsto. Ó. Em 3 meses atrás no máximo, nós estamos falando de uma Selic de 6 no final do ano, agora nós estamos falando de 9,25. Vai varar para 2 dígitos. Se nós olharmos então para a casa do 2022, o IPCA tem uma derruba assim drasticamente em 4,79. Uma Selic já na casa de 2 dígitos, 11%. Então tem uma pressão, vai vir esse conforto da renda fixa para que você possa visualizar que os fundos imobiliários, na minha opinião, as cotas ainda vão continuar sofrendo, mesmo eles tendo um lastro. As pessoas têm que entender que não compara banana com maçã, mas se você está no mercado e vê onde está acontecendo um menor risco com a maior rentabilidade, é bolufas, né? Você vai comparar banana com banana e pau na máquina. É assim que funciona o negócio. Então os títulos imobiliários, por exemplo, aqueles fundos de papéis, eles olham lá o quê? Tem lá as correções de IPCA mais alguma coisa, GPM mais alguma coisa, tem até alguns com Selic, que seria até uma forma de proteção. Então, os fundos de fundos acabam sofrendo 2 vezes, e eu vou explicar mais para frente aqui. Mas antes de tudo, eu vou te dar algumas oportunidades para que você possa olhar se você tem ou não na carteira, se você deve estudar para colocar ou não. Eu fiz um filtro aqui de número de cotistas acima de 40 mil, uma liquidez média alta, que é 1 milhão, e um patrimônio acima de 350 mil. Esse é um filtro que eu acho razoável para você olhar fundos de fundos imobiliários. Fazendo esse filtro, eu fui lá no Status Invest e cheguei em 5. MGFF, RBRF, BCFF, KIZU e o HFOF. Se você olhar na coluna no P dividido pelo VP, que é o preço sobre o valor patrimonial, todos estão descontados, abaixo de R$1. R$1 é o preço justo, abaixo de R$1 todos estão trabalhando descontados.
Se você também visualizar que a valorização dos últimos 12 meses desses FOFs, eles tiveram uma desvalorização dos 5. Quem teve a pior performance por enquanto é o Kizu com 31,36, comparado aí depois seguido aí de 30 e 40 do RBRF, 29,99, 29,59 e 24,31, essa sequência. E se você observar que eles ainda estão trazendo retornos atrativos, os dividend yield, né? Que é aquele indicador que indica a performance da empresa mediante aos seus rendimentos que foram pagos para nós nos últimos 12 meses. Então, quem está melhor? O MGFF, 11,43%. E o pior, vamos dizer assim, qual é o pior dos mundos? O HFOF, 9,19%. 9,19% já líquido de imposto de renda, é uma taxa excelente ainda, mesmo a Selic. Chegando a 9 no final do ano, os fundos de fundos estão ainda distribuindo altos dividendos. E é isso que você tem que olhar. Se eu pegasse esses 5 assim, não é uma recomendação, lógico. Eu vou fazer uma taxa média ponderada para nós olharmos o retorno do dividend yield desses 5, são 10% e 30% de taxa que você teria de retorno. Você tem que prestar atenção é que existe uma movimentação no mercado e aonde tem um momento de estresse, as pessoas têm aquele momento mais ruim, mais desconfortável de estar fazendo. Então é o momento de você olhar mais ainda e ter peito para fazer, não só em fundos imobiliários, fundos de fundos ou ações. Essas oportunidades é que agora que você vai estar colhendo lá na frente. Isso é que nem plantio. Você plantou hoje, vai colher na frente. Então, os fundos de fundos, os FOFs, pelo que eu olhei, não tem problema específico algum com eles. Ele é mais difícil, por quê? O que está acontecendo? Da onde ele ganha dinheiro efetivamente, os FOFs? Eles ganham dinheiro gerando capital. O ganho de capital, né? Então ele compra e vende, que nem nós não tanto, mas ele compra e vende mais, e ele gera o ganho de capital aonde ele traz o retorno para nós. E isso está ficando mais difícil, por quê? O segmento como um todo está taxado, então estas oportunidades acabam diminuindo, mas eles têm uma mão ativa mais rápido do que nós. É uma alternativa para que você continue olhando determinadas situações que eles estão. E eles também eles têm um poder maior como os fundos estão fazendo várias emissões, eles olham e podem ter algum tipo de ganho de capital com isso também. O mercado tem que ficar claro para vocês que o mercado retraído ou lateralizado, que ele só está andando, que é o que mais ou menos está acontecendo, ele caiu, ele está encolhendo os FOFs, ele tende a entregar uma performance ruim. Porque se tudo encolhe, as cotas estão caindo, eles não conseguem fazer esse giro, esse ganho de capital com essas cotas. Acaba ficando um pouco pior. E as quedas impulsionam o conforto dos juros altos. O que é isso? Falei já lá na frente para vocês. Isso é Selic alta, qual é a tendência? O cara vende aqui a qualquer preço e pumba, vai para a renda fixa na Selic. E isso acaba ajudando com que os FOFs ainda acabam caindo mais, perdendo mais o seu valor. Por quê? Os vilão da história é a inflação e juros. Por quê? O valor patrimonial deles depende dos preços das cotas dos fundos. Então, fundos de fundos compram fundos. E esses caras aqui, esses fundos imobiliários, ele depende especificamente deste aqui para fazer o valor da cota. Então, e sem dizer que eles fazem marcação ao mercado. Então, eles sofrem duas vezes. Então, esses caras estão sofrendo mais porque ele depende desse valor para estar compondo o valor patrimonial dele e mais a marcação de mercado que ele tem. E isso, então, pode abrir uma janela para você com os retornos atrativos que eles estão tendo de dividendos. Que se você está num fundo imobiliário, você efetivamente quer o quê? Rendimento. Tendo rendimento, é isso que você faz. E aí nós temos que dizer que com esta crise toda que está acontecendo, alguns problemas com emissões abaixo do valor patrimonial. Então tem alguns fundos que ao invés de ele estar
emitindo no valor do patrimonial, ele está trabalhando com um desconto. Isso é ruim, acaba ou obrigando nós que estamos dentro comprar um pouco mais para você manter um equilíbrio da sua carteira. O que vai acontecer com os dividendos? O dividend yield pagos, lembrando que é o valor, o dividendo pago é o valor que você recebe dividido pelo valor da cota. Sempre quando nós tivermos um denominador menor, os dividendos serão maior. Isso quer dizer que quanto mais vai estar caindo o valor da cota, que é o denominador aqui, maior você vai receber de dividendo. Então, se você fizer a continha aí simples, recebi R$2, a cota é R$100, você vai ver que dá um valor. Recebi R$2 e a cota caiu para 90, esse valor vai ser maior. Então, existe uma tendência do valor do dividend yield ser maior ainda. Isso tem que ficar atento. Então, a oportunidade para você está batendo na porta, é isso que você tem que visualizar. Então, esses 5 fundos não são uma recomendação, mas você tem que ficar de olho para ver aquele que está melhor. Eu olhei na carteira deles, assim, não vi nada de absurdo que está acontecendo. E então você olha, filtrei aqui já mastigado com boa liquidez para você, bons descontos, que é o P dividido pelo VP, dividend yield atrativo, é o momento de você olhar para ele para ver como é que está. Se você não é inscrito, se inscreva, like, distribua aí toda essa oportunidade que eu estou mostrando aí para vocês. Vai ser aqui investimento. Forte abraço. Vem!